Vamos falar de maternidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, gente, eu vi um vídeo parecido com o que eu pensei em fazer num outro canal e achei que era interessante trazer pra cá e me deu vontade de falar sobre isso. Por conta do Dia das Mães, né? Aqui em Portugal o Dia das Mães é no primeiro domingo de maio, no Brasil é no segundo domingo de maio, então assim, pertinho do outro. Eu não sou muito de fazer grandes comemorações, mas a gente sai pra almoçar, alguma coisa nesse sentido, né? Meus filhos já não estão mais em idade de trazer um presentinho feito na escola. O último presente feito na escola foi esse vaso aqui, ó, que o João fez pra mim, que ficou muito lindo. Então, eu achei que era legal a gente falar sobre isso, assim, conversar um pouquinho sobre a maternidade. Eu vi isso num canal, não vou falar qual é o canal, porque eu não gostei da forma como ela abordou a maternidade em si. Mas achei interessante falar sobre isso, assim, a maternidade na visão das obras, ou através das obras que eu li. Tanto que tá desfalcada aqui minha estante, porque eu tirei alguns livros para poder conversar. Eu vou começar justamente com esse que fica aqui, que é a série da Anne de Green Gables. Aqui a gente começa com uma menina órfã. A Anne, ela é uma menina órfã. Então, ela tem 11 anos e durante esse livro ele começa com ela sendo adotada por 2 irmãos. Então, a gente já sente ali a falta que ela vai ter, né, que a personagem vai ter da mãe, né, da família dela mesmo. Ela não foi abandonada, ela foi ela se tornou órfã porque os pais morreram mesmo. Então os pais morrem, ela pequena, ela fica por vários anos em orfanato ou em casas, e nessas casas em que ela fica, ela vai para trabalhar, né? A gente está falando do século passado, do início do século passado. Vou ler um pouquinho da autora. A Lucy Montgomery nasceu em 30 de novembro de 1874, em Clifton, no Canadá, lugar que serviu de cenário para sua obra, que é essa aqui, a primeira obra, Anne de Green Gables. Sua mãe faleceu quando o autor ainda era um bebê, e o pai a entregou aos cuidados dos avós maternos. Porém, quando Lucy completou 7 anos, ele retornou para buscá-la. Ela cresceu sozinha, e isso fez com que tivesse bastante tempo para imaginar e criar diversas histórias. Em 1890, publicou seu primeiro texto em Charlottetown. Faleceu em 1842, em Toronto, Canadá. Então, toda a obra dela é antes do 1940, né? Ainda tem alguma parte da obra que retrata um pouquinho da guerra, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, mas bem pouco, assim. Então, sobre maternidade,
né? A própria autora sentiu essa falta e ela coloca isso em alguns personagens. A gente tem que lembrar que nessa época a morte materna era muito mais comum, né? Tanto de parto, durante a gestação, até o começo ali da vida do bebê, no período do puerpério, era muito mais comum do que hoje em dia, né? Por todo o avanço da medicina que a gente tem. Então, ela sentiu essa falta e ela coloca isso em alguns personagens. Mas, mesmo assim, a gente tem aqui a presença materna, né, da Marilla, que é a irmã que adota a Anne. Então, a Anne é adotada pelos irmãos, pela Marilla e pelo Matthew. E eles não tratam ela exatamente como filha, não dão esse nome de é a nossa filha, porque naquela época era muito comum você pegar uma criança órfã para trabalhar para você, né? Para começar a colocar para trabalhar desde cedo. E as crianças faziam mesmo muitas coisas desde cedo, inclusive trabalhos que não deveriam fazer, mas muitas coisas que poderiam ser feitas tranquilamente, como os serviços domésticos. Claro que era muito explorado, não é o que a gente está falando do que seria o normal de uma criança fazer, né? Mas a gente tem que lembrar que eram outros tempos e outras dinâmicas familiares. E a gente tem a presença dessa mãe, né, que ela adotou a Anne e ela está presente na obra toda. Eu li até o End Ingleside. Bom, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem Anne de Green Gables, que é a Anne pequena, com 11 anos, a partir dos 11 anos, e ela conta a sua história antes desses 11 anos, como que foi a vida dela, os lugares em que ela viveu, os maus tratos que ela sofreu, no bullying, no orfanato. No orfanato acho que é mais relacionado às outras crianças mesmo, como se fosse um bullying. Os maus tratos das famílias. Inclusive tem um momento em que ela fala assim: por que é que as pessoas têm filhos se elas não gostam de crianças? Porque na visão dela, as pessoas não gostavam de criança, porque tem filho e maltrata as crianças, que era um costume, né? E que ainda essa violência ainda persiste, né? E acho que é uma das lutas da sociedade da nossa época, acabar com a violência infantil, acabar com a violência contra as crianças, né? Aquela violência mais sutil, que é o que a gente carrega ainda na nossa palavra, no nosso olhar, no nosso jeito de educar. Então, acabar com esse tipo de violência dentro das instituições e dentro das casas. E é isso, né, gente? Mas aqui nessa época, não. Nessa época era muito violento mesmo. Então, ela fala muito isso. E assim, e no livro, ele é um livro infanto-juvenil. Então, isso é retratado de uma forma assim mais leve. Não é exatamente uma violência muito grande contra as crianças. Mas você percebe isso, e para quem assistiu a série também fica essa questão da imagem da série que a gente acaba transpondo e as coisas, pelo menos na minha cabeça, se somam. Apesar de ter muita diferença entre o texto e a série, mas a gente acaba misturando tudo, né? Pelo menos eu acabei misturando tudo. Então, quando eu penso na Anne grande, é aquela da série, a imagem ainda daquela pessoa. E aí, aqui a gente tem o segundo, que é a Anne de Avonlea, que é a cidade onde ela vive, que é uma cidadezinha ali pequena e tal. E ela vai ganhando mais espaço, né? Ela vai ganhando mais mundo, mais
e se torna a Anne da ilha, que é o azulzinho, depois a Anne de Wind Poplars, que é um lugar onde ela vive, uma casa onde ela vive, num período em que ela já está formada e ela já é uma mulher adulta e está muito jovem, tá? Porque hoje em dia a mulher adulta é com 30 anos, no caso não, é muito jovem, 17, 18 anos, e ela passa um período trabalhando, que são 3 anos, então o livro é dividido mesmo nos 3 anos, que é o tempo em que ela está esperando para se casar. Na Anne, a Casa dos Sonhos, que é que ela já é casada, então é o primeiro ano da vida de casado. Primeiro ano, e eu acho que é sim, mais ou menos 1 ano e meio da vida dela de casada. E o Ingleside é a casa dela, depois que ela se torna mãe. Então vamos falar um pouquinho sobre a maternidade da Anne, como que ela é. Eu acho que a personalidade dela, a autora continua sendo a mesma. Ela mantém essa personalidade ao longo da série. E nesse livro ela tem 6 filhos. Então ela vendo um pouquinho dela em cada filho, assim, um filho que gosta de literatura, de poesia, um filho que é mais aventureiro, uma filha que é mais doce. Ela tem as gêmeas, né? Que lá no primeiro ela conta que ela cuidou de gêmeos numa casa. E aí quando chega aqui, ela tá logo no comecinho do livro, ela tá conversando com a amiga dela e ela fala: eu tinha que ter gêmeos, né? Gêmeos sempre me perseguiu, na minha vida toda tiveram gêmeos. E aqui aparecem os gêmeos dela. Então, como que é essa mãe, né, Anne? Então, aquilo que ela trouxe da vida, de toda essa vivência dela, o que ela transpassa aí para os filhos dela. É muito interessante a gente ver. Eu recomendo muito a leitura dessa série. São livros fáceis de ler, são livros, aquele livro de conforto mesmo, aquele livro que até te dá o que será que vai acontecer? Uma curiosidade, um pouquinho de ansiedade, mas ele não te dá aquele medo, é uma coisa bem tranquila, sabe? Então, assim, é um deleite a leitura. E a Anne, ela é uma mãe muito presente. E aí, em alguns momentos, porque a gente tem que... Eu fico imaginando assim, um dia tem 24 horas, né? Acontece muita coisa na vida dessas pessoas, né? Numa vida, num dia inteiro, acontece muita coisa. Então, em alguns momentos que ela está retratando, dá uma impressão de que a criança está sozinha, de que a criança está meio perdida e tudo, mas depois ela vai acolher essa criança e solucionar a questão que a criança trouxe. Esse livro, cada capítulo fala de uma criança, algumas crianças têm mais de um capítulo dedicado a elas, durante um período de mais ou menos 6 anos. Então é bem interessante de ver. Tem coisas que precisam ser solucionadas, como medo da morte, medo da mãe morrer, medo do escuro, o medo de ficar sozinho. Então são várias questões que ela soluciona. E ela tem a ajuda de uma outra mulher que também tem essa característica de trazer esse lado maternal para os filhos, porque ela é uma empregada doméstica que vai trabalhar com ela, que vai morar na casa dela, que vai passar a vida toda lá,
né? A gente vê isso se folhear as outras obras. A continuação, aqui está a continuação, tem mais dois romances, e aí depois tem mais 5 livros, que são de contos, crônicas e poemas. Então, no de poemas, existe ali um relato pequenininho no início, eu não sei se é uma introdução, alguma coisa assim, que diz que a Susan, que é a personagem que aparece aqui nesse livro, que faz parte dessa casa, que é a Ingleside, a Susan passou a vida com eles. Os poemas é como se esse livro fosse compilado lá para frente, depois que essa família já se passaram muitos anos, que as crianças já são grandes, já são quase adultas. Então, nessa série, a gente se depara com muitos personagens maternais, né? Muitos personagens que estão ali fazendo esse papel de mãe de alguém, ou que é mãe mesmo, biológica, ou por ser uma mãe adotiva, ou por ser uma mãe que seria essa mãe empregada, a mãe que trabalha com a família e, consequentemente, trata aquelas crianças como filhos, né? Porque ela tá ali criando eles e ela tem muita amorosidade e acaba, eu acho que na dinâmica familiar, ela tem esse papel de mãe também. A Anne e a Susan, elas dividem essa maternidade, elas dividem a educação dessas crianças, até porque o pai é médico e está trabalhando muito numa cidade pequena, o único médico, num lugar em que não tinha, a medicina ainda nem era tão avançada, né? Eles têm telefone já, mas só, né? Então a gente tem que imaginar tudo isso, né? Nos transportar para esse momento. Então a Susan e a Anne, elas dividem muito esses momentos. Então acho que é uma obra que mostra diversas mulheres em papéis diferentes de maternidade, vivendo a sua maternidade de forma diferente, mas todas sendo mãe de alguma forma. E sem contar personagens secundários, em que a gente tem o retrato de outros tipos de maternidade. E eu acho que é muito interessante a gente fazer a leitura com esse olhar. É isso. Vamos para outro livro. Eu trouxe um livro que não é um livro que eu amei, que eu gostei muito, muito pelo contrário, tenho muitas críticas a respeito, e quando eu li eu fiquei revoltadíssima, acho que no momento em que eu estava, teve coisas aqui que me deixaram muito chateada até. Eu achei que foi um momento em que o autor queria agradar muita gente e fala mesmo de 100 anos na vida de uma família. Então, durante 100 anos acontece muita coisa, tem muita gente diferente numa família, mesmo que seja uma família pequena, porque ele reduz um pouquinho o núcleo, que eu acho que era muito raro 100 anos atrás as pessoas terem um filho só, 2 filhos, 4 filhos é o máximo aqui. Eu acho que não acontecia tanto, mas é isso que está descrito aqui. Mas eu trouxe esse livro por quê? Porque aqui nesse livro tem uma tia. E a tia é, assim, muito importante para a obra. E essa tia é muito importante, sim, ela é fundamental, ela é o que dá a obra mesmo. O livro, ele é muito focado no personagem principal, o narrador, é o Antônio, mas a tia é muito mais importante do que o Antônio.
E pensando em mães, essa tia, ela foi uma mãe para o Antônio. Além da mãe dele, claro. É bem parecido com o que acontece entre a Anne e a Susan, que é a mãe e a tia dividir esse papel de maternidade. Então, eu fico encantada quando eu leio livros assim, porque na minha cabeça é muito difícil a gente criar um filho. É muito difícil a gente criar um filho. E quando a gente tem essa oportunidade de ter muitas mulheres em volta dessa criança, é uma coisa tão maravilhosa, tão necessário. E hoje em dia a gente está tão individualista, né? Achando que eu não posso falar de mim mesma porque eu não criei meus filhos sozinha. Eu tive diariamente uma avó, uma tia, uma empregada que não morava em casa, mas que estava lá todos os dias, e outras ao longo desse período, né, em que eu morei no Brasil e morava muito próximo da minha sogra. A minha mãe, que é uma pessoa que eu falo quase todos os dias, então, por mais que fisicamente ela não esteja, mas a gente tá de forma virtual para dividir a carga, as opiniões sabe, os meus filhos têm outros tios, né, outras tias também, que também estavam ali presentes, mesmo não sendo diário. E então isso é maravilhoso. Então quando eu vejo isso na literatura, eu dou palmas. Então a de palma tem o meu a minha indicação, a minha Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Não falei o nome do livro, tô aqui segurando, mas não falei, né? Eu acho que o que eu mais gosto nesse livro são as mães, as mulheres que ele conseguiu fazer aqui. Tem coisas que eu não gosto, já falei, mas acho que é interessante a gente ler. E é interessante conhecer a obra. Foi uma obra muito vendida e muito conhecida, então tenho que reconhecer que é um livro que a gente pode tirar alguma coisa daqui, sabe? Com relação aos pais que aqui aparecem também, mas como a gente está falando de Dia das Mães, especialmente com relação às mães, que não é só a mãe que pariu, é também a mãe que criou, é também a mãe que estava ali todos os dias, que aqui aparece como uma tia e que é muito importante para essa criança, para esse homem que se tornou e deu continuidade à família. Por outro lado, um outro livro que também é muito vendido, um dos livros mais vendidos no Brasil e muito vendido fora do Brasil, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Acabei de ler, então esse daqui tá muito fresco na minha cabeça. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoilers, mas eu indico muito esse livro. E aqui a gente tem o retrato de muitas mães. Muitas mães. E é um livro fininho, mas ele é praticamente sobre mãe, sobre mulher. Quem é essa mulher? O que essa mulher faz? Qual é o papel? Também não tem exatamente uma data, tá? Então, assim, não tem, se passa no ano tal, mas dá a impressão, pelo contexto da história, principalmente para nós que nascemos no Brasil, temos mais de 40 anos e que sabemos o que foi o Brasil 40 anos atrás, né? Que temos aí uma vivência numa cidade pequena, mas até em cidade grande. Eu nasci em São José dos Campos
e me mudei para Minas com 13 anos. Eu vivi antes 1 ano em Minas e a minha irmã nasceu lá, mas depois a gente retornou para São José, então desses meus 13 anos, 1 ano a menos, só que eu não estava em São José dos Campos. Mas até em São José dos Campos, aquela vivência de bairro, aquela vivência de você passar sempre na mesma rua, a pé. Aqui em nenhum momento os personagens andam de carro. Então acho que, pelo menos não fala, não demonstra nada nesse sentido. Então acho que dá a impressão de que está relatando uma cidade pequena. Tem a questão da fofoca, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo na casa do fulano. Então, dá a impressão de que tá retratando uma cidade pequena ou até um bairro. Tem uma área que ele narra como uma zona rural. Ela narra, a Carla Madeira. Tem esse ambiente de cidade pequena, ou de um bairro mais calmo, mais tranquilo, mais residencial. Então, a gente tem essa imagem, né? Esse ambiente, e nesse ambiente a gente tem aqui muitas mães. Os personagens principais dessa história são o Venâncio, a Dalva e a Lucy. Porém, todas as mulheres secundárias são tão incríveis quanto essas duas. São mães que aprendem muito com a maternidade. São mães que eu passei a admirar e ficar imaginando, nossa, ela podia fazer uma continuação falando só sobre essa mãe aqui, o que foi da vida dela antes, como que ela chegou até aqui. Tem a história de uma mãe que também é adotiva, que também não foi ela que... Aliás, tem dois momentos, duas personagens que não são elas que criaram. Tem a história da a mãe da Dalva, que ela trata todo mundo como filho, assim. Ela é aquela mãe que... Porque às vezes a gente pensa muito, principalmente quem é mais nova do que eu, pensa muito na maternidade com relação ao filho bebê, né? Que mãe sou eu? Como que eu sou essa mãe? Como que eu me tornei mãe? Como que é cuidar de filho? Porque é um momento assim, muito que esgota a gente. E é o que a gente vê ali retratado na Anne. No caso, no último livro que eu falei, né? Na Anne de Ingleside. Mas aqui a gente vê um pouco sobre a mãe da Dalva, que é a Dona Aurora. E a Aurora, ela tá num outro momento de mãe de filhos adultos, né? De mãe de... O que é ser mãe de filhos adultos? Em que momento a gente tem que interferir em alguma coisa? Em que momento a gente tem que ir lá e conversar com o companheiro da nossa filha e falar assim, olha, isso que você fez não foi legal, né? Você precisa mudar, você precisa ter atenção a esse teu comportamento. Então, isso é uma coisa incrível, assim. Eu achei esse livro, ele vale muito a pena, muito mais por isso do que pela história, por aqueles primeiros impactos, assim, pela história principal. Eu acho que é um livro que vai te acompanhar por muitos momentos em que você vai pensar em todas as atitudes, se você tiver esse olhar de calma para ele. Porque como se trata de uma prostituta, a primeira personagem, a Lucy, e ele já começa com isso. Primeira palavra do livro é puta. Não tem outro nome para a Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Então, quando a gente lê isso,
já dá um assim, ai, ela vai valorizar ou romantizar, né, que tem uma palavra que tá muito aí na moda, a prostituição e tal. E não é bem isso. É um retrato de um momento, de um lugar, de coisas que a gente já viu na televisão muitas vezes, em muitas novelas. Não podemos dizer que não, que vimos. Mas durante a história, você vai ver muito mais coisas do que a história de uma prostituta. A história de uma prostituta é uma das histórias e é uma parte dessa história, uma coisa aqui, um ponto. Se você tiver essa calma para ler, não calma no sentido de demorar para ler, porque ele é um livro rápido. Mas esse olhar de o que eu posso aprender aqui. E acho que a gente aprender a lidar com a maternidade através de vários pontos aqui, através da doação de si para o seu filho, do quanto eu tenho que estar presente com o meu filho e ir até o meu filho todos os dias, ir até o meu filho todos os dias, em todos os momentos. E estar com o meu filho é algo que a gente aprende aqui. O quanto abrir mão, às vezes, de estar com o filho também faz parte da maternidade. E é algo que a gente faz, né, quando a gente volta ao trabalho, por exemplo, depois da licença maternidade. É uma coisa difícil para todas as mães. Então, eu acho que nesse livro, para mim, eu li esse livro e reflito nesse livro com esse olhar da maternidade. E eu acho que é sobre isso que ela fala. Ela fala sobre mulheres e sobre essas mulheres, sobre quem são essas mulheres. E a profundidade de ser mulher e de ser mãe. Eu acho que é isso que fica aqui. Bom, acho que era isso que eu queria trazer hoje. Acho que é um pouco do quanto a gente aprende e o quanto a gente pode se alegrar e tendo mais conteúdo para a nossa vida através da literatura, para a nossa maternidade através da ficção, né? Não só da não ficção, mas do que a gente aprende através da ficção. Deixa aí nos comentários se vocês já leram esses livros, algum desses 3 livros que eu falei, né? Arroz de Palma, Tudo é Rio, ou Anne, de Green Gables. E o que vocês acham, se vocês conseguem enxergar aí a maternidade de vocês através dessas obras, e se existe algum aprendizado através das obras, o que vocês podem me dizer sobre isso? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com as suas amigas. As outras mães. Vamos falar sobre maternidade. E é um tema que vai aparecer aqui de vez em quando. Mesmo que não seja Dia das Mães. Feliz Dia das Mães atrasado para todas vocês. E um abraço, um beijo. Tchau, tchau.